Tem que concordar? Está perguntando aqui para mim, gravação e transcrição. Isso, por favor. Obrigada. Então, gente, acho que a gente já pode começar. Agradeço mais uma vez aqui a presença de todos. Como a doutora Gisele falou, né, a gente está aqui na véspera do feriado, mas comprometidos aqui com o nosso grupo de estudo. Então, agradeço mais uma vez e dou aqui a palavra à doutora Gisele. Obrigada. Muito obrigada, agradeço a todos, né, mais uma vez, pelo comprometimento, por estarem aqui hoje, né, para a gente estudar um pouquinho mais, se aprofundar nesse tema. Eu vou tentar fazer aqui, vou tentar compartilhar, vamos lá. Ele tem que estar aberto, né, já está aberto aqui. Gente, alguém que já compartilhou, me ajuda? Eu clico aqui em compartilhar, só que não aparece nada aqui, nenhuma guia. Agora foi. Vamos lá. Na última também. Foi. Foi ou não? Não, né? Pelo visto, foi, não, né? Foi. Vocês estão conseguindo ver? Sim, os campeões de bem da herança por herdeiro. O problema é que quando eu coloco aqui, eu não consigo ver ninguém. É assim mesmo? Exatamente, estava assim também. Consigo. É até bom que você não fica lendo muito a expressão. Porque é bem diferente do Zoom, né? No Zoom a gente consegue ver as pessoas aqui na lateral e... Vamos lá, e ver Mas a gente consegue te ver e ver o seu slide. Tá ótimo, então. Então, o tema, né, que eu trouxe aqui para a gente se aprofundar um pouquinho mais hoje é o uso capião de bem da herança por herdeiro. Então, a gente vai começar com uma reflexão, né? Se é possível que o herdeiro, ele que reside ali no imóvel que compõe o espólio, que ele adquira, se ele pode adquirir ou não a propriedade do imóvel, através da uso capião. A gente sabe, né, que a uso capião ela é uma forma originária de aquisição da propriedade e a gente só vai estudar hoje a uso capião extraordinária. Está prevista lá no artigo 1238, porque eu já vou adiantar, vou dar aqui um spoiler, né, que o STJ ele entende que é possível sim, desde que seja através da uso capião extraordinária. Vai ser exigido, né, ou vão ser exigidos outros requisitos que a gente vai ver lá para frente, quando a gente for ver especificamente essa decisão do STJ, mas o que a gente vê aqui a princípio, né, ao ler ali o artigo 1238, a gente consegue observar que lá está previsto, para o uso capião extraordinário, 4 requisitos, né, apenas, que é a posse contínua, ininterrupta, a posse com animus domini, e o prazo é de 15 anos. Aqui a gente não fala de justo título e nem boa-fé. No artigo 1238, ele prevê também a possibilidade da uso capião ordinária, né, que reduz ali o prazo por 10 anos, mas não vai ser objeto do nosso estudo hoje, tendo em vista, né, que o STJ entende que só é possível através da uso capião extraordinária. Então, o prazo vai ser de 15 anos mesmo. A gente sabe, né, que a herança ela já se transmite, a posse e a propriedade, né, dos bens ali que compõem a herança, ela já se transmite através da SAISIN, né, ela já se transmite de forma automática para todos os herdeiros. Então, está previsto lá no artigo 1784. Então, com essa morte, né, ali do autor da herança, o outro herdeiro que fica morando ali no bem, né, no imóvel, e preenche todos os requisitos, que a gente vai começar agora a estudar de forma mais detalhada, né, quais são esses outros requisitos, mesmo que exista ali um condomínio, que é um condomínio pró-indiviso, né, o STJ entende que é possível, mas eu também trouxe aqui hoje os trechos ali da decisão que foi o leading case desse caso, né, foi julgado em 2018,
eu trouxe o posicionamento ali do juiz de primeiro grau e do Tribunal de Justiça de São Paulo em contraponto, que é totalmente o contrário, né? Eles julgarem procedente, entendendo de forma totalmente contrária a esse entendimento do STJ. E parte da doutrina entende que é possível, outra parte entende que não é possível. Mas aqui hoje a gente vai se aprofundar mais no entendimento do STJ. Então, desde 2018, que até esse caso ele foi julgado pela terceira turma do STJ, mais para frente eu trago esse recurso especial, né, que deu origem a essa decisão. E atualmente, a última decisão que eu vi sobre esse caso foi de 2024. Eu também depois vou compartilhar com vocês, né, essas duas decisões. E esse continua sendo o entendimento que agora já está pacificado do STJ de que é possível, sim, a uso capião por um dos herdeiros, um ou algum dos herdeiros, né, desde que sejam cumpridos todos os requisitos, né. Então, o STJ entende que existe ali um condomínio pró-indiviso, e isso é bom a gente guardar essa informação, porque o Tribunal de Justiça e o juiz de primeiro grau também entendiam justamente que, com base nesse fundamento, né, de existir ali um condomínio pró-indiviso, eles entenderam que não era possível a uso capião. Mas o STJ entende que, mesmo que haja um condomínio pró-indiviso, que será possível a uso capião ali pelo herdeiro, tá? Desde que esse herdeiro ele exerça a posse com exclusividade, que ele preencha todos os requisitos da uso do capião extraordinária, previsto lá no artigo 1238, que a gente já viu anteriormente, e que nenhum dos outros herdeiros eles reivindiquem. Então, não pode haver oposição também. Então, além daqueles 4 requisitos previstos no artigo 1238, não pode ter oposição pelos outros herdeiros, e esse herdeiro que está ali, ele tem que exercer a posse, né, de forma exclusiva, se comportando como dono. Aí aqui eu trouxe especificamente essa decisão, essa última decisão do STJ, agora do final de 2024, que eles começam dizendo, né, lá na fundamentação do RESP, que a jurisprudência dessa corte já se firmou no sentido de que há possibilidade da uso capião de imóvel objeto da herança pelo herdeiro que tenha sua posse exclusiva, ou seja, a legitimidade e interesse do condômino uso capir em nome próprio, desde que ele exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos ali da uso capião extraordinária, mais esses 2 requisitos que eu trouxe aqui, né? Então, segundo os precedentes do STJ, que tem precedente desde 2018, a partir da transmissão da herança com a abertura da sucessão, já cria-se um condomínio pró-indiviso, né, sobre o acervo hereditário, regendo-se os direitos ali de todos os co-herdeiros quanto à propriedade e à posse da herança pelas normas relativas ao condomínio. Então, assim, o condômino que tem legitimidade para uso capir em nome próprio, desde que ele exerça por si mesmo ou desde que comprovados os requisitos legais atinentes ao uso capião, né? Bem como essa posse ela seja exclusiva com o efetivo ônibus domini pelo prazo previsto em lei, que é de 15 anos, sem qualquer oposição dos demais herdeiros. A gente vê que, na prática, em muitos casos, existe ali uma mera tolerância dos outros herdeiros, né? Mesmo que seja uma tolerância tácita, que não exista um contrato de comodato. Nesses casos, o STJ entende que não é possível, não é cabível o uso capião, né? Quando existe um ato de mera tolerância. Então, para resumir, né, tudo que eu falei aqui até agora, ao julgar esse primeiro caso, né, em 2018, o STJ ele entendeu pela possibilidade da uso capião de um imóvel objeto da herança por um herdeiro, um ou alguns, né, desde que, aí aqui ele traz aqui 3 requisitos, né, desde que ele preencha todos os requisitos da uso capião extraordinária, prevista lá no artigo 1238, que são aqueles 4 que a gente já viu, né? A posse contínua, ininterrupta, o ânimos domini pelo prazo de 15 anos. 2, que essa posse seja exclusiva, né? E que não haja oposição pelos demais herdeiros. É interessante que eu vou até trazer um caso de uma cliente aqui, que entrou em contato comigo agora esse mês. Eles são de São Paulo, e aí são 2 irmãs que são filhas de um relacionamento fora do casamento, né? São filhas da amante. E o pai delas faleceu
E os filhos do primeiro casamento, ele só deixou um imóvel, né? Esse pai faleceu em 2005. E já se passaram 20 anos, os filhos do primeiro casamento moram lá, na verdade são dois, né? Eles moram nesse imóvel, esses dois irmãos, e eles já notificaram, avisaram, né? Não foi notificação, eles comunicaram essas irmãs que eles vão entrar com a Uso Capião. E aí elas, desesperadas, resolveram trocar de advogado, entraram em contato comigo, perguntando, né, sobre essa possibilidade e tal. E aí eu falei para elas que não, que eles não preenchem, porque as pessoas veem muito vídeo, né? Ah, que é possível, imóvel, Uso Capi, imóvel de herança e tal, tem se falado muito isso, né, nas redes sociais a esse respeito. Mas eu acho, né, inclusive eles falaram que foi o advogado que falou, né, não sei se é verdade, né, que eles já preenchem todos os requisitos, já consultaram 3 advogados, e aí eu falei para elas que não, que elas podem ficar tranquilas. Por quê? Porque no caso delas, quando o pai faleceu em 2005, elas já sabiam que ia ser ali uma disputa bem complicada, né? Então elas já ajuizaram ali o inventário, já entraram com o inventário imediatamente. Então, com esse fato, né, com essa ação delas, né, de já ajuizar o inventário, já está caracterizado o interesse delas nesse imóvel. Não existe ali uma mera tolerância, né? Elas querem o imóvel, elas estão interessadas nesse imóvel. Então, não é possível um herdeiro pleitear o reconhecimento da Uso Capião durante a tramitação do inventário. O inventário ainda está tramitando por 20 anos. Então, eles não preencheram esse requisito da Uso Capião. Muitas pessoas acabam se confundindo, né? Quando que vai ser possível? E aí o que a STJ entende, né, é que por exemplo, que vai ser possível se eles não tivessem entrado. A gente até vai estudar o caso de forma mais aprofundada, né, que deu origem a esse primeiro julgamento em 2018 pelo STJ. Nesse caso, uma das herdeiras, que era irmã, eram 2 filhos, o outro caso que eu estou falando do STJ, não entraram com o inventário. Se passou 30 anos, né? E uma filha, uma das herdeiras, eram 2. A filha ficou morando no imóvel por 30 anos e se comportando como dona. E o irmão, 30 anos depois, foi surpreendido, né, com essa ação de uso capião. Ele não ajuizou o inventário. Em momento algum, ele demonstrou interesse nesse imóvel. É bem diferente de quando um dos herdeiros, um ou alguns, né, os herdeiros, eles entram ali com a ação de uso capião, né? Porque eles estão demonstrando o interesse. Aqui não existe, né? Existe uma oposição, né? Porque eles estão querendo, estão pleiteando aquele bem, eles não estão abandonando aquele bem. Então, é bem importante a gente fazer essa diferenciação. O outro ponto que eu trouxe aqui para a gente, né, é que essa tolerância dos outros herdeiros, ela vai impedir essa posse ad uso capione, né? Que para que se caracterize essa posse para fins de prescrição aquisitiva, o herdeiro ele deve, de fato, não apenas ter a posse exclusiva do imóvel, né? Porque se for por mera tolerância, ele não vai estar preenchendo todos os requisitos. Mas ele tem que se comportar como o dono, né? Nesses casos de uso capião da herança, que a gente viu ali no slide anterior, né? Que o STJ é mais rigoroso, né? Ele entende que não basta preencher aqueles requisitos lá do 1238, né? Tem que preencher mais 2 requisitos, e essa posse ela tem que ser exercida com ônibus domini, e que os outros herdeiros, né? Eles têm que ter interesse no bem, né? Então, se for uma posse com mera tolerância, que isso acontece muito na prática, o herdeiro está ali por mera tolerância dos outros, por permissão, né? Aí não vai se caracterizar a uso capião, não. Então, a regra da uso capião entre os herdeiros, ela segue a mesma regra ali da uso capião entre os condôminos, né? Então, ela depende, para que ela seja deferida, seja reconhecida, ela depende da prova do afastamento dessa mera tolerância ali por parte dos outros herdeiros. Aí eu trouxe aqui o caso que deu origem, o leading case, né, que deu origem, foi esse RESP 1.631.859, que foi de São Paulo, para a gente poder olhar ali os outros argumentos, né, o outro entendimento que o juiz ali de primeira instância
e o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiram, né? E a gente vai entender por quê. Então, no caso desse recurso, né, especial, esse 1.331.859, que o STJ entendeu por unanimidade, né, ele reconheceu essa possibilidade jurídica do pedido da uso capião, né, de imóvel da herança, e houve essa improcedência lá na primeira instância e no TJ, conforme eu falei. Nesse caso, como estava ali em sede, né, de recurso especial, o STJ ele não pode ali adentrar, analisar as provas dos autos e reconhecer a uso capião. Mas o que ele fez? Nessa decisão, ele determinou, né, que o processo volte lá para a primeira instância para que o juízo de primeira instância ele não indefira de pronto, que ele analise, né, se realmente estão previstos ali, se a recorrente, se ela preenche todos os requisitos necessários para o reconhecimento dessa uso capião do imóvel por ela, né, uma das herdeiras. Então, nesse caso concreto, como eu falei anteriormente, né, haviam 2 herdeiros que eram irmãos e a mãe faleceu, deixou um único imóvel da herança e esse imóvel, né, através da Saizine, foi transmitido para esses 2 filhos. A filha ficou lá na posse exclusiva do imóvel por 30 anos, sem a oposição do irmão, do outro herdeiro, e ela se comportando como dono. E a primeira e a segunda instância entendeu que, em razão da herança, ela se configurar ali um monte pró-indiviso, né, uma universalidade de bens, os herdeiros eles ficam num condomínio pró-indiviso, né, até que seja feita a partilha dos bens lá no inventário. Então, dessa forma, não seria possível a posse exclusiva de um dos bens da herança por um dos herdeiros, né? Esse argumento realmente faz sentido. E que, nesse caso, existe apenas um ato de mera tolerância do outro herdeiro, né, que é o condômino, e, sendo assim, não seria possível, né, que ele não é, corrigindo aqui, não é que ele seja um condômino, né, mas aqui se aplica aqui nesse caso, né, as regras do condomínio pró-indiviso. Então, dessa forma, o juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não seria possível se configurar essa posse com ânimos domini, né? Não seria possível fazer o reconhecimento da uso capião nesse caso. Só que o STJ entendeu de forma diferente. Entendeu que se essa herdeira, né, que já estava ali na posse desse imóvel de forma exclusiva há 30 anos, se ela conseguir provar que a posse exclusiva ali sobre aquele imóvel, né, era com ânimos domini, não se tratava de uma mera tolerância ali do irmão, do outro herdeiro, ela preenchesse ali todos os requisitos lá do 1238, que seria possível o reconhecimento da uso capião, sim. Aí, nesse caso, né, o STJ ele determinou a remessa dos autos lá para a primeira instância para que o juiz analisasse se essa herdeira, ela preenchia ou não todos os requisitos necessários para o reconhecimento da uso capião do imóvel da herança. E aí eu trouxe algumas reflexões aqui para a gente tratar hoje. A primeira pergunta é: e se o herdeiro ele morava lá com o falecido, será possível somar essa posse para fins de uso capião? Nesse primeiro caso, não vai ser possível, né? Porque nesse caso, o herdeiro é muito comum, né? O filho morar ali com o pai já a vida inteira, não sair da casa, e o pai morre, ele continua, e aí ele quer somar a posse, né? Nesse caso, não vai ser possível, né? Porque quando o autor da herança ele estava vivo, né? Ele que era o proprietário ou o possuidor, e o filho, o herdeiro, ele tinha essa posse por mera tolerância, né? Então, não existia aqui um dos requisitos fundamentais, que é essa posse com ânimos domini. Mas existe um outro caso também bem interessante, é que se o herdeiro ele morava em outro imóvel, tá? No outro imóvel ali do autor da herança, que também é muito comum, e aí o autor da herança falece e esse filho continua morando ali, exercendo a posse de forma exclusiva nesse imóvel. Aí, nesse caso, vai ser possível somar essa posse, né, de antes do falecimento e depois do falecimento do autor da herança, para fins de aquisição aqui da propriedade, através da uso capião? Aí, nesse caso, depende. A gente tem que analisar o caso concreto, né? Porque a gente vai ter que observar a que título que o herdeiro ele exercia essa posse enquanto, aqui no nosso caso, né, o pai dele, o autor da herança, era vivo, né? Se existia ali uma relação jurídica que impedisse essa posse ad uso capione, como, por exemplo, um comodato, né? Que não é muito comum, né? Contrato de locação, comodato ali entre pai e filho não é muito comum.
Mas pode ser que a gente não esteja falando ali entre pais e filhos, né? Pode ser que seja um outro tipo de relação. Então, nesse caso, a gente vai analisar ali a que título que aquela pessoa, né, ele estava ali exercendo essa posse, né? Mas se o herdeiro ele já exercia essa posse com ânimos domini, né, quando o autor da herança era vivo, aí nesse caso, né, vai ser possível fazer essa soma de posse, sim. E agora eu vou fechar meus slides para poder olhar vocês, para a gente poder conversar um pouquinho mais. Deixa eu minimizar. Pronto. Tá bem melhor assim, gente. Que loucura. Eu ficava olhando só para os slides. Muito ruim. Gosto de olhar você. Pena que, assim, a maioria, esse horário é complicado, né? A maioria não consegue abrir a câmera. Mas, se alguém tiver alguma questão, algum ponto para levantar, é um tema que eu adoro, né? Porque une ali o direito sucessório e o direito imobiliário, que são minhas grandes paixões. E eu vejo que, na prática, muitos advogados acabam errando. Esse caso dessa minha cliente, né, que eu relatei para vocês, lá de São Paulo, eu não sei se é verdade, mas os irmãos dela falaram que já entraram em contato com 3 escritórios diferentes e que todos falaram que seria plenamente possível eles adquirirem a propriedade desse imóvel, né, da herança, através de uso capião, mesmo, né, a gente já tendo um inventário tramitando aí por 20 anos, né? Então, as pessoas, inclusive, infelizmente, né, os advogados, acabam se confundindo bastante. Não é esse o entendimento do STJ, né? Existe muita divergência jurisprudencial ainda, mas nós, como operadores do direito, a gente tem que observar o entendimento do STJ, né? Porque vai chegar lá, no final das contas, e o STJ que vai bater o martelo, né? Se a gente ajuiza a ação para o nosso cliente, né? O juiz entende aqui na primeira instância que não é possível, a gente vai recorrer, né? Se o TJ entende que também não é possível, a gente vai recorrer para o STJ, porque o STJ entende, né, que é possível em alguns casos, né? Em outros não, que foi esse que eu relatei agora, né, dessas minhas clientes, não foi preenchido ali um dos requisitos que o STJ entende como fundamental. Guilherme. Agora, Tatiana, doutora Tatiana, pode ficar à vontade aí para fazer a mediação. Obrigada. Não, vamos dar a palavra para o Guilherme, que levantou aí a mão. Obrigada. Deixa eu baixar minha mão aqui. Não, eu ia fazer um... Ai, caramba. Realmente é um tema que as pessoas ainda acham que podem dar uma burlada, né, no inventário. E eu ia só compartilhar, porque chegou um cliente recentemente aqui, e que eles têm 13 14avos da propriedade, e fizeram inventário de metade, e 6 14avos têm direito à posse. Só que 1 14avos é de uma pessoa que ninguém faz a menor ideia, porque foi adquirido pelo falecido. Uma dificuldade tão grande que a gente está tentando buscar peão, mesmo com a questão do inventário envolvida aí. E assim, a questão eu joguei bem limpo com o cliente, falei, pode dar errado, entendeu? Porque o STJ pode interpretar que vocês estão tentando passar por cima do inventário. Inventário, né? Então, aí já está implícito, né, que os outros herdeiros, eles têm interesse no imóvel. É como se fosse ali uma oposição de forma tácita, né? Uhum. Eles querem, eles se consideram proprietários também. O que a gente vai fazer é os campeões de todo mundo, né? O que fica bem mais na cara ainda, né? Mas vai fazer o quê? Também não... as alternativas a isso também são... A gente está fazendo as duas coisas simultaneamente, entendeu? Porque senão eles vão ficar... O que a gente vê é que os juízes, né, os registradores, eles realmente entendem que a uso capião tem que ser a última ratio, né? E se, na prática, eles entendem que dá para fazer o inventário, eles não vão deferir de jeito nenhum o uso capião. Então, nesse caso, se tem um ausente, vai ter que fazer ali a citação por edital, né? Não vai ser possível fazer o uso capião, não. É o entendimento da STJ, que não é possível fazer o uso capião se tem ali um inventário, né, em andamento. Os outros herdeiros têm interesse. Eles não abandonaram. Então, não cumpriu aquele requisito ali. Na verdade, foi feito o inventário de 13 14avos, entendeu? Na verdade, tem 1 14avos que era de uma outra pessoa que tinha sido adquirido pelo falecido e a gente precisava registrar. E aí não deu
ele adquiriu, mas não está registrada essa aquisição. Né? Que eles têm que fazer aquela adjudicação compulsória, eu acho. Então, enfim, a gente está... Só que a gente não faz ideia quem é essa pessoa, ninguém sabe quem é essa pessoa, entendeu? E aí, esse 1,14avos, a gente ia tentar pular. A gente ia fazer um inventário de 13,14avos, a gente fez de metade, fazer de 6,14avos ainda, e falta 1,14avos, que é esse que a gente vai tentar passar por cima, entendeu? Que aí não teria inventário, porque a gente não... Entendeu? Enfim, mas é muito difícil mesmo, a gente sabe do risco envolvido. Barulho para vocês? De Não, rua? dá para te escutar. Não? Tá. Dá para ouvir bem. Gisele, parabéns pela palestra, tá? Excelente explanação, muito rica. E eu queria só comentar com relação à maior dificuldade nossa aí para uso capião imóvel de herança, justamente é a parte que toca a tributação, né? Então, a tributação que é o maior impeditivo, é ali que trava, sabe? Porque questão procedimental, né? Você comprovar o animus domini, né? O tempo de posse, incontestável, tudo mais, você já poderia ter os requisitos cumpridos, né? Mas quando bate na questão da tributação, ali é que trava, e principalmente os registradores. Isso que eu ia falar, então... Foi extrajudicial, esquece, é muito difícil. É dificílimo, e aí você apresenta a jurisprudência, é a mesma coisa que nada, né? Mas, justamente, eu sinto que essa é a maior dificuldade, no imposto de transmissão. E aí, no caso que tem esses julgados aí favoráveis, né, aos capião, quando envolve inventário, na situação em que você tem envolvendo um outro herdeiro, é como se você tivesse usucapindo desse outro herdeiro, não diretamente do espólio, né? Porque ainda tem aquelas situações onde os próprios herdeiros utilizaram daquele bem, não fizeram o inventário, né? Utilizaram ali por 30 anos que seja, né? E eles querem usucapiar o imóvel diretamente do falecido, pulando o inventário, né? Então, também é uma divergência que existe jurisprudencial, porque, em tese, eles cumprindo todos os requisitos, né? A prescrição aquisitiva e todos os outros requisitos da usucapião, né? A extraordinária, colocar, né? O com menos exigências, entre aspas, não teria o porquê não reconhecer, né? Mas aí entra justamente a questão da tributação. Né? Isso não. Então, é uma forma de você burlar o inventário, porque você teria o TCMT, você aguardou 30 anos, então é um conflito, né? de burla ao erário e o direito adquirido pela prescrição aquisitiva. Né? Você tem alguma consideração a respeito da usucapião do inventário dos próprios herdeiros, né? Sem ser, entre aspas, de um herdeiro contra o outro? Então, isso daí, quando eu já fiz uma análise, né, jurisprudencial sobre esse tema em específico, e a gente vê que, na prática, é muito difícil ser reconhecida ali o usucapião. Porque é justamente com esse fundamento que eu havia falado anteriormente, né? O que a jurisprudência entende é que a usucapião ela tem que ser usada como última ratio. Então, se cabe ali o inventário, a usucapião ela não pode ser usada como uma burla ao imposto, né? Ao ITCMD. É o que na prática acontece. E eu vejo que esse também é o entendimento da quase unânime dos registradores, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em São Paulo é mais difícil ainda de reconhecer, quase impossível. Infelizmente, na prática, isso é bem difícil de ter esse reconhecimento. Eu não sei se os outros colegas aqui já tiveram casos concretos também, que querem compartilhar. Eu queria perguntar também, agradeço aí, Michel, pela sempre contribuição. Achei muito interessante isso que você trouxe. Mas seria o quê? Seria em relação, Michel, a pagar o ITD para depois o usucapião ser entre os herdeiros? Seria essa a tese que levantam? Não pagar o imposto. É por isso não pagar direto, porque na prática, originária, né? Entendi. É exatamente isso, porque você, indo pela usucapião, você deixa de pagar o imposto porque não tem transmissão, né? Você é uma aquisição originária. Então, não tem a tributação. Você vai passar, você vai adquirir aquela propriedade sem antes
sem fazer a transmissão do falecido para os herdeiros, né? Então, como se fosse um desconhecido, né? Um desconhecido à sucessão, né? Então, seriam tratados, em tese, né, da mesma maneira, no final das contas, porque não teria o vínculo, não seria derivado. Então, seria nesse sentido, né? Porque você tem ali, você já preencheu todos os requisitos. Então, é uma declaração, né? É uma declaração de um reconhecimento da propriedade. Então, em tese, você já adquiriu aquele direito, né? Mas aí tem o conflito de burla à tributação, ao procedimento do inventário. Então, esse é o maior conflito aí que se tem quando se tratam de herdeiros. Eu acho que essa questão de quando fez a triangulação ali, quando foi para o outro herdeiro, né, em que seria um herdeiro contra o outro herdeiro, fugiu-se do foco, né, de burla ali do falecido para os herdeiros, né, e aí colocou-se ali como os principais sujeitos os herdeiros entre si, né, e parece que se deixou de lado um pouquinho o espólio, porque em tese poderia se cair também na mesma questão, né, porque querendo ou não você tem um herdeiro ali, por mais que ele entre com o campeão contra o outro, contra, eu digo entre aspas, né, contra o outro herdeiro, ele também é herdeiro do falecido proprietário. Então, em tese, a parte dele que caberia da tributação, ele também não está pagando. Né? Então, existe uma relativa opa! Estão relativizando a questão também da tributação e passando por cima dessa exigência que hoje é majoritária, né, com relação à tributação. E no extra, como a Gisele falou, é quase impossível ali você ter uma abrangência de interpretação, né, favorável a esse reconhecimento, justamente porque nem o judiciário, né, abre muito. Então, isso é a minoria, né? Sim. Eu vou até trazer para vocês aqui um caso concreto que eu tive. Alguns herdeiros, né, eles entraram em contato comigo um tempo atrás, né? E eles não estavam, já tentaram com vários, né, se consultar ali, vários advogados e tal, e ninguém conseguia chegar a uma conclusão, né, de como seria possível fazer essa transferência da propriedade para eles. Por quê? Na década de 70, o pai deles firmou ali uma compra e venda, na verdade, uma promessa de compra e venda com um golpista, né? E aí essa pessoa, esse golpista, não pagou nada, nem o sinal, mas foi através de uma escritura pública. Escritura pública de promessa de compra e venda irrevogável, aí que ferrou tudo. O fato de ter colocado que era irrevogável. E aí essa pessoa, esse prometente comprador, ele foi preso e tal, porque ele aplicou golpe em muitas pessoas aqui no centro do Rio de Janeiro. Ele se passava por advogado e aplicava muitos golpes, né? Ele fazia essa promessa de compra e venda irretratável e depois eu não sei como ele devia ter alguma, não posso nem, assim, né? Não sei nem qual é a expressão, mas ele tinha alguma questão ali no cartório de registro de imóveis que ele conseguia, depois de um tempo, juntar provas falsas de quitação e transferir a propriedade para o nome dele. Mas isso não aconteceu com o pai desses meus clientes, não. Ele ficou só aí nessa escritura pública de promessa de compra e venda. Se passaram muitos anos, o pai desses meus clientes morou lá a vida inteira. Quando ele faleceu, uma das filhas ficou morando nesse imóvel e aí eles foram fazer o inventário. Aí, na época, o advogado que foi fazer o inventário falou, olha, vamos tirar esse bem aí do seu pai, isso aí é muito enrolado. A gente não vai conseguir fazer o inventário desse imóvel porque existe uma promessa de compra e venda irretratável, né? Então, não pode passar para vocês, não pode transmitir para vocês. Aí, né, tudo bem, ficou de fora, tal, para sobrepartilha. E aí eles entraram em contato comigo que agora eles queriam fazer o inventário. Aí, quando eu analisei, eu falei, realmente, o que a gente vai ter que fazer aqui, nesse caso? A gente vai ter que fazer o cancelamento, né, dessa escritura pública de promessa de compra e venda, que, inclusive, agora, recentemente, passou a ser possível que esse cancelamento seja feito até de forma extrajudicial. E aí eu fui lá no Nona RGI, né, para conversar com o registrador. Aí conversamos. Aí ele falou, Gisele, eu nunca fiz, mas a gente pode tentar fazer sim. E aí, paralela a isso, eu fiz uma pesquisa aqui no TJ, né, para ver se, como eu já era terceira advogada, para ver se algum outro advogado
Porque às vezes o cliente é leigo, ele não entende, ele não sabe, ele acha que o advogado só tentou fazer o inventário, né? Mas, enfim. Aí eu pesquisei e eu vi que eles tinham, um advogado alguns anos atrás, tinha ajuizado uma ação para fazer esse cancelamento dessa escritura pública, né? Para que, após o cancelamento, eles pudessem fazer o inventário, né? E aí transmitir a propriedade desse imóvel do pai deles para eles. E aí o juiz entendeu, né, que não seria possível fazer o cancelamento, porque era irrevogável, babá, transitou em julgado e o advogado não fez absolutamente nada. Aí aqui entrou numa questão, eu falei para eles, bom, aquilo que eu tinha falado para vocês, que de repente a gente poderia resolver bem rápido, fazendo o cancelamento dessa escritura pública de forma extrajudicial, a gente não vai poder. Aí eles se desesperaram. Mas por que, doutora? Porque eles estavam imaginando assim, a gente vai cancelar essa escritura pública, né, irrevogável, escritura pública de compra e venda irrevogável, e o imóvel, né, fica livre, desembaraçado para ser transmitido ali do pai para eles. Aí eu poderia fazer o inventário, após cancelar, né, essa escritura pública. Eu ia provar que nunca foi feito pagamento, né? Nem o sinal, o prometente comprador pagou. Se passaram, gente, foi em 70, né? A gente já está em 2025, 55 anos. E só que o juiz aqui no Rio de Janeiro, ele julgou totalmente improcedente. Aí, nesse caso, eu falei, meu Deus, então agora a gente não consegue mais fazer inventário, né? Aí eu voltei lá e conversei com o registrador. Falei, olha, aquilo que eu ia fazer, que a gente ia fazer, não vai dar certo fazer de forma extrajudicial, porque eu vi que já tem decisão transitada em julgado, né? E aí eu vou ter que fazer outro campeão. Aqui não vou ter. Aí ele falou, é a via, realmente. Entendeu, Michel? O que acontece? Nesse caso, ia passar direto o imóvel, mas é uma exceção. Inclusive, o juiz colocou isso lá na decisão dele, que nesse caso, né, a usucapião poderia ser usada como última ratio. Por quê? Porque o imóvel, se os herdeiros comprovassem, né, conseguissem comprovar que eles preenchiam ali os requisitos da usucapião, eles poderiam adquirir a propriedade desse imóvel. Mas por quê? Porque não existia mais a possibilidade de fazer o inventário. Porque não ia ter como fazer o cancelamento desse título, dessa promessa de compra e venda irretratável, porque transitou em julgado. Então, não ia conseguir fazer de novo, ajuizar uma outra ação para cancelar judicialmente e nem ia conseguir fazer extrajudicialmente. Aí eu fui lá no RGI e conversei com o registrador. Aí ele falou, sim, então agora a gente pode entrar sim. Ele falou para mim, eu nego a maioria, assim, 99,9% dos casos de uso capião de herdeiro. Mas, no seu caso, realmente, a uso capião é a última ratio. Porque não dá para fazer inventário. Porque não tem como cancelar. Existe uma escritura pública que a gente não consegue cancelar. Então, nesse caso, é como se a gente nem estivesse falando de herdeiro. Entendeu? Ela ia simplesmente comprovar ali, né, prova dos vizinhos, né, prova testemunhal, prova documental, que ela estava ali na posse daquele imóvel há 55 anos. Entendeu? Eu achei assim, eu fiquei assim um tempo estudando esse caso, e eu ia lá no RGI e conversava, e a gente debatia várias reflexões. E no final das contas, a gente viu, né, que excepcionalmente ia ser possível, porque não havia mais outro caminho. Não tinha como fazer inventário. Muito interessante, doutora Gisele, muito interessante. E você conseguiu fazer, no final das contas? O RGI registrou? Não, então, e agora a gente está nessa fase de fazer a ata notarial. Muito bom, porque uma vez eu fui conversar com Depois conta pra gente. E ele lá no nono também. E então, né, isso foi em 2019, ou 2020, por aí. Ele falou que nunca tinha feito nenhuma uso capião, nunca tinha registrado nenhum. Não Então, falei? acho que agora já começou a mudar um pouco, né, pelo menos. Mas então, eles não fazem uso capião de herdeiro. Na verdade, vários registradores... Uso capião, que ele tinha me falado. Uso capião. Então, vários registradores de imóveis que eu converso, que eu conheço aqui do Rio, de São Paulo, a grande maioria, eles não são a favor. Tem um registrador lá de Niterói que ele é peitudo e ele faz uso capião, mas é exceção da exceção, porque, em regra, eles não gostam de fazer, não. Mas, nesse caso... Eles detestam. Detesto. Nesse caso, detestam o capião porque... Ele que não existia outra saída. Ele falou, no seu caso, eu concordo. Não dá para fazer inventário. Então, pode partir para uso capião. Eles detestam
porque o procedimento do inventário é muito trabalhoso para eles, né? Para a gente como advogado, a gente está ganhando bem para isso, mas para eles como registradores é muito trabalhoso e eles ganham praticamente o que eles ganhariam numa escritura, registrando uma escritura de compra e venda. Então, para eles, né, é um trabalho muito grande, é muito dispendioso e realmente eles têm uma resistência muito grande desde o início, logo. Tem responsabilidade civil pelos atos deles, né? Então, se não for assim muito bem fundamentado, Sim. Além da responsabilização deles, né, que é algo que realmente pode ser muito ter uma dor de cabeça, dar uma dor de cabeça muito grande para eles, né, tem a questão do trabalho em si. Né? E cada vez mais os delegatários eles têm muita atribuição administrativa também, né? Por conta de mudanças normativas, enfim. Mas ganham E muito aí, bem para isso. Sim, com certeza. Com certeza ganham. Mas eles realmente têm uma resistência errada com os campeões justamente por conta desse trabalho todo. E eu acho, na minha opinião, a questão da responsabilização, ok, é bem sério, pode realmente dar mais dor de cabeça para eles depois, mas a questão procedimental também pesa muito para eles, porque se eles recebessem equivalente ao trabalho, né, assim, esse trabalho especificamente, só que eles não recebem. Então, fazem esse comparativo, o trabalho que dá, então você já tem uma resistência prévia, quando você já vê o nome dos campeões, os caras já ficam loucos. Mais anos campeão, ficam já de cabelo branco, antes de pegar o procedimento. Enfim. E aí eu queria só fazer um pequeno adendo. Na sua apresentação, você mencionou sobre a não possibilidade de se transmitir do proprietário ou da posse, transmitir para os herdeiros. Você chegou a mencionar os dois direitos, propriedade e posse, né? No caso da posse, né, eu entendo que ela é transmissível, inclusive existe até agora uma exigência, né, que está predominando de inventariar a posse para se fazer uso capião no lugar do falecido, né, justamente para conseguir pegar a tributação. Posse, sim, é possível. Mas é que no caso eu estava dizendo que a posse e a propriedade, né, para ser ali um objeto ali não é nem defesa, né? Um argumento, uma fundamentação, tem que estar junto ali aqueles outros requisitos que o STJ entende que é fundamental. Mas é lógico que é possível fazer, sim, essa sucessão da posse, né? O herdeiro, ele pode sim somar ali a posse com o autor da herança, mas aí no caso, não é aqui, a gente não está se tratando dessa uso capião exclusiva para o herdeiro. Os herdeiros, né? Eles podem somar a posse ali do autor da herança. Então, isso é comum, às vezes, mas não é para fim de... É diferente aqui, não é para fins de uso exclusivo, de tentar adquirir de forma exclusiva a propriedade, né? Se, por exemplo, o pai, ele tinha a posse, não tinha propriedade, ele só tinha a posse do imóvel ali por 20 anos, né? Por 20 não, vamos somar aqui, tinha posse ali por 10 anos, né? É possível que os filhos depois continuaram morando ali no imóvel, né? Aí vai ser possível, se preencherem os requisitos da uso capião, eles adquirirem ali direto ali a propriedade por uso capião, mas todos os herdeiros, né? É diferente desse caso específico que eu trouxe aqui hoje, de apenas um dos herdeiros, né, querer adquirir aquele bem ali da herança de forma exclusiva. Isso que você falou é perfeitamente aceito, né, pela nossa jurisprudência, essa soma de posse, mas aí é como se os herdeiros estivessem herdando ali, todo mundo em conjunto, entendeu? Não sei se eu me fiz entender. Entendi. Não, entendi. Sim, porque aí seria uma transmissão universal ali. Seria uma transmissão universal ali da herança, né? A gente transmitiria a posse pela sucessão, né? Que não seria o caso ali se fosse um herdeiro só, né? Porque se fosse pela sucessão, transmitiria para os dois, para ambos herdeiros. Entendi a diferenciação, sim, realmente. Obrigada, Michel. Vou dar a palavra agora para o Leonardo, que está com a mão levantada também.
Gisele, parabéns pela apresentação. Então, eu ia te perguntar, desse teu caso concreto, ia ser mais ou menos nessa linha aí que o Michel falou. Você vai aproveitar, como ainda não conseguiu registrar, é o que eu queria entender, você vai aproveitar o tempo, né, para aquisição da propriedade pelo uso capião do falecido, ou é o tempo que os herdeiros já estão no imóvel, porque você falou que vai sobrepartilhar, né? Não, não, não. Então, nesse caso, não vai ser possível fazer o inventário. Por quê? Porque existe essa escritura pública de promessa de compra e venda irretratável, que os herdeiros já contrataram um advogado e eles nem sabiam que esse advogado não conseguiu cancelar. Não, eu entendi, mas você vai pedir ao uso capião dos herdeiros. A gente não vai fazer inventário, entendeu? Não, eu sei, mas o tempo que você vai dizer que os herdeiros estão usucapindo você vai aproveitar alguma coisa do finado Não. ou é... Não, porque esse imóvel foi comprado na década de 70 e pelo pai deles, né? E o pai faleceu em 70 e pouco. Não, então era isso. Então eles já estão. Anos, então ela já preenche tranquilamente aí. Não, tá. É porque eu não sabia se você ia aproveitar, ia juntar também, aproveitar. Eu não tinha informação de quando que ele tinha falecido, porque você falou que já tinha aberto o inventário e ia tentar, ou pelo menos tentaram sobrepartilhar, mas era inviável entrar com o campeão. A minha dúvida era se você iria aproveitar o tempo, né, que o finado passou no imóvel, ou se o tempo que os herdeiros tiveram a posse mansa, pacífica, enfim, já ultrapassa os 15 anos. Isso. Mas nesse caso, assim, porque todo mundo está de acordo para ficar só para essa irmã. Ele já tem um combinado que depois que fizer a uso capião, né, em nome dela, e ela adquirir a propriedade, ela vai vender e vai dividir ali, né? Todos confiam ali um no outro, né? Então, eles têm esse acordo ali informal. Mas seria possível também fazer ali a uso capião, somando, né, se fosse necessário, somando o tempo de posse, mas isso daí teria que transmitir a propriedade para todos, né? É o que o Guilherme falou. Guilherme, não lembro. Mateus. Deixa eu voltar aqui para lembrar do nome dele. E Michel. Michel. Entendeu? Existe essa diferença. Entendi. Mas no caso não foi necessário, não, e agora a gente vai partir para uso capião. É por isso que eu sempre falo, é muito interessante, advogado que é especialista em direito sucessório, principalmente que trabalha muito com inventário, a gente sabe, né, que a maioria dos inventários tem imóvel. Então, a gente tem que entender ali de direito imobiliário, até para a gente ter essas estratégias, né? Quando que vai ser interessante e possível, né, fazer o uso capião, que a gente sabe que dificilmente é aceito, mas em alguns casos é aceito, como vai ser aceito nesse caso desse meu cliente, né? Quando que não... Então, assim, vê as estratégias. Vamos tentar cancelar, que a lei permite tentar cancelar esse contrato, e aí depois a gente faz o inventário, e não é possível. Então, gente, o que foi muito engraçado foi que os herdeiros, quando eu falei para eles que eles iam ter que fazer, não iam poder fazer o inventário do imóvel, que eles iam ter que fazer a uso capião, ninguém concordou comigo, ficou todo mundo, doutora, não, mas calma aí, presta atenção, a reunião foi engraçada, né, porque são vários irmãos, e eles já são assim, já têm idade bem avançada, eles falam, não, mas a senhora não está entendendo, o imóvel é do nosso pai, ele comprou e ele quitou, o imóvel é do nosso pai. Aí eu falava assim para eles, olha só, essa aqui é a matrícula do imóvel, aqui na matrícula do imóvel está registrado uma escritura pública. Então, mas é promessa de compra e venda, não é uma escritura definitiva, eles não conseguiam entender. Mas existe aqui uma promessa de compra e venda irretratável. Então, mas a propriedade não foi transmitida para esse golpista. É do nosso pai, ele que comprou e quitou. Eu falei, mas em que pese ter essa promessa de compra e venda de forma irretratável, isso impede fazer o inventário. A gente tem um advogado que falou para a gente que a gente pode fazer no extrajudicial, que está todo mundo de acordo. Eu falei, pode. Digamos que vocês façam, vamos lá, vai ter um cartório que faz, vocês vão gastar dinheiro com a escritura pública, com imposto, e o registrador, ele não vai registrar. Ele não pode registrar, porque já foi registrado um ato anterior que está ali, é uma escritura de promessa de compra e venda irretratável, que vocês não conseguiram cancelar. Isso realmente é difícil para um leigo, às vezes até para um advogado, né? Como que os herdeiros eles vão fazer o uso capião de um imóvel que é do pai deles, né?
que realmente ainda não foi transmitido ali para o promitente comprador. É um caso realmente bem complexo. E aí o que eu falei para eles foi totalmente o contrário do que todos os outros advogados tinham falado. Todos falavam que tinham que fazer o inventário, que só era possível fazer o inventário. Mas eu não sei se os colegas aqui têm outra estratégia, mas eu não consegui vislumbrar outra. E quando eu conversei lá com o registrador do Dona RGI também, a gente não conseguiu chegar a outra conclusão. Interessante, muito interessante, doutora Gisele. Parabéns por pensar nessa tese aí. Interessante mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa. Você chegou a ver alguma decisão de uso capião de legado? De legado, não. Legado acho mais difícil, né? Porque aí, de qualquer forma, se tem um legado, tem um testamento, provavelmente já foi aberto o testamento, né? Mas qual é o tipo de bem? Bem móvel? Bem imóvel. Imóvel? É, Legado de imóvel? isso. Por um dos herdeiros? Isso, seria algum tipo de uso capião de um Não, aí vai ser, eu entendo que vai ser ele usado sendo legatário. do STJ, de se preencher todos os requisitos, né? Mesmo que sendo um bem específico da herança, tem ali um imóvel, né? Eu tô falando No assim, caso, ele teve um sendo testamento legatário, né? para outra pessoa, foi isso? Isso, exato. Uma pessoa recebeu um legado de um imóvel. Aí eu sou legatária. Né? E aí, será que eu poderia usucapiar esse imóvel? Eu acho que sim, né? Seja, se for extraordinária, né? Mas aí você não vai fazer o inventário? Pois é, então, exato. Não Porque, faria nesse inventário. caso, por que a Se eu pessoa já ia tiver fazer a posse daquele imóvel, Eu penso que se o testador, né, o autor da herança, ele deixou esse bem específico, esse imóvel, para essa determinada pessoa, não há que se falar ali uso capião contra os outros herdeiros, porque esse imóvel, né, quando o testamento for ser cumprido ali no inventário, já vai ficar para ela. Então, eu acho que nesse caso, ela estaria tentando não pagar ali o ITCMD, né? Vai estar tentando burlar. Porque não tem nada que impeça dela ser a única proprietária desse imóvel. Porque quando a gente fala aqui, né, traz essa decisão do STJ de uso capião de um bem da herança, bem ali que compõe o acervo, né, patrimonial da herança, um herdeiro ele quer pegar aquele bem só para ele, mas aquele bem está em condomínio, pertence a todo mundo, né? Se tem 10 herdeiros, pertence aos 10. Ele tem 10 avos, né? Nesse caso que você está falando, essa pessoa, né, não faz sentido ela querer fazer o uso capião. Nesse caso, seria para burlar mesmo, porque o imóvel, basta fazer o inventário que já vai ser dela. Nesses casos aí, cai ali naquele caso que a gente estava falando, né, que os juízes, a jurisprudência, né, os registradores não aceitam, porque existe uma forma de fazer essa transmissão da propriedade, que é o uso capião. então, Né? mas eu não consigo fazer, se tiverem vários bens legados, né, e tiverem herança também, eu não consigo fazer só o inventário do meu bem legado para mim. Eu tenho que fazer um inventário de todos os bens para poder ter o formal de partilha, para no final esse bem vir para o meu nome, sendo eu legatária desse imóvel, entendeu? É porque nessa decisão, né, se você for tentar se embasar nela, a gente vê ali que o STJ, eu até frisei bastante, que tanto o STJ quanto o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça de vários estados, né, entendiam dessa forma, que existe um condomínio pró-indiviso, né? Aí o TJ, né, entende isso e aí, em razão disso, não pode fazer inventário. O STJ entendeu que em pese realmente existe um condomínio pró-indiviso, pode fazer. Então, nesse caso que eu trouxe aqui hoje, sempre existe condomínio. E aí existe ali um espertinho que quer pegar um bem ali só para ele, mas que pertence aos outros também. É como se ele estivesse retirando a propriedade ali dos outros herdeiros, né? Esse caso que você trouxe aqui, pelo que eu entendi, esse legado que foi feito ali, né, através do testamento só para uma pessoa, só um beneficiário, eu acho que não se aplica aqui a fundamentação desse caso que a gente trouxe hoje, essa reflexão. Não sei se algum outro colega pensa de forma diferente. Né? Porque eu acho assim que não... Porque o que a Tatiana levantou é que você não a legatária ela não conseguiria fazer o inventário só do bem que ela está recebendo em legado. Então, ela ficaria vinculada ao inventário dos outros legados,
né, de todos os outros bens que estão ali envolvidos, do falecido, dos legados, e aí acaba que ela não consegue fazer a transmissão para ela porque fica dependendo dos outros legatários. Seria isso, Tatiana? Mas já foi ajuizado o inventário? Não, vamos dizer que... Mas ela tem interesse em não. ajuizar o inventário, entrar com o Não, mas inventário. vamos dizer que... juizado ou não. Vamos dizer, não houve andamento, ninguém deu andamento. Porque não foi pago imposto, ninguém quer saber de E com relação aos outros legados? Os outros legatários estão dispostos a fazer o inventário? Tem legatário que está em posse e legatário que não está em posse. Mas vamos dizer que eu esteja em posse do meu legado, entendeu? O que poderia ser uma boa estratégia também não sei, né? Não entendi se foi ajuizado o inventário ou não. Mas se não foi, ela tem interesse, né, de ajuizar o inventário para partilhar. Não, mas esse bem de forma para fazer o inventário desse bem. Não, mas só que ela não vai conseguir fazer só desse bem. O interesse de entrar com o inventário ela tem, que esse inventário seja, né, utilizado e que a propriedade se consolide nela. Exatamente. Por que não vai fazer o inventário? Só porque, vai abrir o inventário e vão nomear um bando de curador especial se eles não se manifestarem. É até bom que não tem oposição. Mas o problema é que tem que ter um formal de partilha no final e tem que pagar os impostos, entendeu? E aí a pessoa só quer pagar o imposto dentro daquela que ela é legatária, entendeu? Não, um imposto sim, mas até o final vai ser um bando de curador especial nomeado para continuar. Aí é bom que não vai ter oposição, ela vai sozinha conduzindo isso. Mas também não precisa de arrolar todos os bens, né? O problema é quando tem legado, que aí você não tem como fazer sobrepartilha depois, entendeu? Porque abriu o testamento, aí já tem ali o rol de todos os bens que vão ser deixados em legado, entendeu? Nesse teu caso, eu te aconselho a tentar conversar lá com o registrador. Sempre vale a pena. Pode ser, né? Que ele se convença de tentar fazer ali o uso campeão extrajudicial. Mas eu acho difícil. Eu acho difícil também. Mas é interessante, né? Porque, assim, existe uma possibilidade, existe um caminho. É diferente desse caso dos meus clientes, que não tinha como fazer o inventário. Né? No seu caso, até tem, mas, assim, vai ser mais complicado, né? Exato. Mas é um tema super instigante. Muito bom, doutora Gisele. Deixou todo mundo aqui pré-feriado com a cabeça fervilhando de ideias e mais vontade ainda de estudar. Agradeço muito, mais uma vez, pela sua exposição. Agradeço aí todos pela participação. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma contribuição. Então, gente, se vocês quiserem, a gente pode tirar uma fotinho. Estou até soltando meu cabelinho aqui, para a gente poder deixar registrado mais um grupo de estudo. Eu não consigo colocar todo mundo aqui, então quem conseguir tirar a foto aí, pegando todo mundo, depois coloca lá no grupo, por gentileza. Eu vou fazer uma selfie. Se todo mundo puder abrir a câmera aí no final, para a gente tirar a nossa foto. Então, vamos lá, 1, 2, 3 e... Muito bom. Então, muito obrigada mais uma vez, Gisele. Foi uma excelente exposição. Obrigada a todos que estão participando aqui no pré-feriado novamente. Eu que agradeço imensamente. Eu estou vendo que tem mensagens aqui no chat que eu não consegui ler antes. Agradeço a todos aqui pela presença, por compartilhar a experiência, conhecimento. Foi maravilhoso, adorei. Estou adorando fazer parte desse grupo. Para mim é uma honra poder participar aqui da Comissão de Direito Acessório da OAB da Barra. E é isso, eu agradeço imensamente por vocês, né, prestigiarem, estarem aqui, todo mundo super interessado, né, nessa troca de experiência, porque você vê que tem casos que eu não tinha pensado, né, mas outros colegas trouxeram aqui e foi um debate muito rico, realmente. Muito obrigada e um excelente feriado para todos. Tchau, tchau. Isso, muito obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigado, bom feriado a todos. Aí, então até a nossa reunião. Tchau. Tchau.